Tomé, ele olha e diz: eu só acredito se eu ver os sinais. Mas por causa da sua honestidade, Jesus voltou até Tomé. Jesus foi até Tomé. E Jesus fez o seguinte: olha, Tomé, aqui estão os sinais. Olha para os sinais, Tomé. Sou eu. Mas bem-aventurados que não viram e creram. Mas Tomé, estão os sinais, toca. Sou eu mesmo. Eu quero dizer para você nessa noite, se você veio aqui incrédulo, se você veio aqui procurando sinais, Deus tem sinais para te mostrar. Mas seja corajoso para confessar a sua incredulidade. Seja corajoso para dizer: Deus, eu acredito, mas nem tanto assim. Mas eu preciso de ajuda. Deus, eu sou fraco. Não visto uma máscara de super fé. Confesse que o nosso Deus tem sinais para te mostrar. Deus tem sinais para te mostrar nessa noite. Mas os sinais de Deus não são para provar para os arrogantes que Ele existe. Muita gente diz: ah, eu não acredito em Deus, mas se Deus existe mesmo, então eu quero que Ele, sei lá, faz um raio cair aqui na minha frente. Algumas pessoas provam Deus dessa forma. Deus nunca vai responder a elas, porque Ele não necessita provar nada para ninguém. Os sinais não são Ele tentando provar nada para ninguém. Os sinais são Ele dando direção para aqueles que têm o coração quebrantado e querem conhecer a sua presença. Os sinais são para aqueles que têm humildade e coração quebrantado, não para arrogantes que não querem acreditar na existência de Deus e desafiam Deus. Deus não precisa provar. Então os sinais não servem para isso. Os sinais não servem para isso. Mas se nós olharmos para o texto, os sinais têm um propósito. E ali no texto revela. Para que servem os sinais? Simplesmente para Deus mostrar que é Deus? Simplesmente para Ele mostrar que é poderoso? Para que servem os sinais de Deus? Quando você olha para os sinais de Deus, os sinais de Deus estão querendo te levar para algum lugar. Que lugar é esse? Que lugar é que os sinais de Deus estão querendo nos levar? Se o nosso Deus é poderoso e te trouxe aqui nessa noite para te mostrar sinais, ou Ele já mostrou na sua vida os sinais, a pergunta que eu te faço é: para quê? Vamos ler o texto. Vamos voltar aqui para o texto de João. Já tirei a marcação, vamos lá, João 20. João no capítulo 20 e no versículo 30 continua assim. Não, perdão, João 20, 31. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Glória a Deus. Você entendeu? Os sinais que foram registrados nesse livro foram os outros incontáveis, fora a natureza, fora a sua vida, fora os irmãos que estão do seu lado, fora a igreja como um todo. Eles acontecem para dar direção para os que creem, para que as pessoas possam acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Os sinais não são para nós nos esbanjarmos, ou simplesmente atolarmos o nosso ego, amarmos a nós mesmos. Não! Os sinais existem para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E aqui está o desafio. Você quer sinal? Todo mundo quer sinal. Todo mundo quer ver as maravilhas e as obras da mão do nosso Deus. Todo mundo deseja ver um Deus poderoso agindo em favor de si. Mas poucos querem se submeter e entender que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Ele é o Messias e Ele precisa ser o Senhor da minha e da sua vida. Senão os sinais não valem de nada. Senão os sinais são apenas para eu e você olharmos o quanto Ele é poderoso. Mas Ele quer que eu e você entendamos que Ele veio entre nós, que Ele caminhou entre nós, que Ele nos amou e que Ele nos salvou. Ele te chamou para ser salvo, para morar na glória, para viver com Ele, para caminhar com Ele. Não apenas para te fazer a sua necessidade momentânea, que a sua necessidade momentânea seja cumprida, seja realizada. Não, Ele quer te fazer ser alguém que conheça Jesus Cristo. O nosso Deus mandou Jesus Cristo, e Jesus Cristo caminhou entre nós. E eu fico pensando nisso, e eu me encanto pela humanidade de Jesus, como o nosso Deus cheio de poder, que foi capaz de criar céus e terras. Ele mandou o seu Filho que se fez carne e caminhou entre nós. Isso é uma realidade para nós, para o nosso dia a dia. Esse Jesus que caminhou, que morreu, Ele
salvação para nos dar, Ele tem vida para nos dar, mas nós precisamos entender que os sinais apontam para Jesus. Não adianta de nada nós estarmos na igreja, não adianta de nada nós sermos cheios, ou acharmos que somos cheios de Deus, se esse sinal não nos levar para sermos discípulos de Jesus, se não nos levarmos a ser parecidos com Jesus. O que Ele mais anseia é que eu e você olhamos para os sinais, e ao olhar para os sinais nós entendamos que Jesus é o Cristo. Jesus é o Cristo. Não é o meu e o seu ego que é o Cristo, não é a minha e a sua vontade que é o Cristo, é Jesus que é o Cristo, é Jesus que é o Cristo. Os sinais apontam para Ele. Ele é o Cristo, Ele é o Messias, Ele quer te salvar, Ele quer fazer você #curtir santidade. Ele quer, é o que Ele quer para nós. Mas nós precisamos entender. Talvez os samaritanos, os judeus esperavam. Eles esperavam um líder político, eles esperavam alguém que era dono de toda a autoridade, alguém que era capaz de politicamente fazer Israel reinar. Mas Jesus veio como servo. Ele se apresentou como servo de Deus, como servo do seu próprio Pai. Ele se esvaziou de si mesmo e Ele veio disposto a servir. E Ele morreu numa cruz do Calvário para servir você, para servir a sua vida, como um sinal de que Ele ama você, como um sinal de que Ele quer te fazer discípulo, que Ele não quer que você caminhe em vão, que você não passe aqui nessa terra em vão. Não. Os sinais apontam para Jesus Cristo, que morreu para salvar você, para resgatar a sua vida, para transformar a sua realidade. Existem muitos sinais, e esses sinais vão nos alcançar à medida de que a nossa fé nos fazer entender que Ele é o Filho de Deus. Eu sei que todas as vezes quando a gente vem no culto, existe todo tipo de pessoas. Existem pessoas que estão aqui por estar, existem pessoas que estão aqui por Jesus. Existem pessoas que estão aqui porque estão com uma necessidade tremenda, com uma dor tremenda no seu coração, estão com algo, estão, quem sabe, com um familiar doente, estão com uma necessidade que parece que se não passar vão morrer. E Jesus, Ele veio na cruz do Calvário pela sua dor, pela sua necessidade, pelo seu problema, para te fazer mais forte, para te fazer parecido com Ele, para pagar o preço da salvação que eu e você não poderíamos ter pago. Ele morreu na cruz do Calvário para que eu e você fôssemos resgatados. Por isso existe uma palavra de esperança para você nessa noite. Por isso existe uma saída para você, porque o nosso Deus, Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Mas para isso é necessário que você entenda que os sinais não são apenas para nós aproveitarmos dele, mas os sinais são para apontarmos para a necessidade que nós temos de sermos parecidos com Jesus Cristo, para a necessidade que nós temos de viver para Cristo, de viver para Ele e de andar como Ele andou, de escutar como Ele escutou. É necessário que nós entendamos que Ele tem que ser o Senhor da nossa vida. E você está disposto a ver sinais de Deus na sua vida? Amém? Você está disposto a entender realmente que Jesus é o Senhor da sua vida? Nós podemos olhar, por exemplo, para a vida de Nicodemos. Nicodemos viu os sinais de Jesus. Ele disse: olha, não existe outra explicação. Alguém que faz o que tu fazes só pode ser enviado de Deus. E Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, tu tem que nascer de novo. Jesus nos manda nascer de novo. Jesus manda as nossas vidas de pecado ficar para trás. Se você tem uma vida totalmente frustrada, destruída, tomada de dor, você pode nascer de novo. Você pode escrever uma nova história na cruz de Cristo. Você pode ser um novo homem, uma nova mulher, a partir do sacrifício que Jesus fez pela sua vida. Nicodemos, quando olhou os sinais de Cristo e entendeu, ele foi ouvir o mestre e ouviu isso. Você pode nascer de novo. A boa notícia para você nessa noite é que você pode nascer de novo. Você pode ser nova criatura, se ainda não é. A mulher do fluxo de sangue, quando viu que Jesus era diferente, ele não era só mais um, todo mundo apertava, mas ela foi e tocou nele, porque ela entendeu que Jesus era o Filho de Deus, e
e se tocasse nele, ela poderia ser curada. Nós podemos olhar para Pedro, e a história de Pedro é bem legal. Se nós olharmos no livro de Mateus, Jesus fala, Mateus no capítulo 16 e no versículo 17, não, perdão, no 15, diz assim: mas vós, continuou ele, quem dizes que sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus estava perguntando: olha, já estou começando a ficar famoso, meu nome está sendo falado aí, o que eles estão dizendo quem eu sou? Ah, é Elias, é o profeta, é esse, aquele, é aquele. Jesus para com os seus discípulos e dizem: quem vocês dizem que eu sou? Talvez nós já estejamos andando com Cristo, mas talvez nós também continuamos achando que Ele é alguém muito grande, mas nós ainda não entendemos que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. E nós precisamos entender que Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, que Ele é o Senhor da nossa vida, e isso precisa gerar em nós uma ação, nós precisamos ir em direção da cruz, quando nós entendemos que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu e você não podemos ficar inertes, eu e você não podemos ficar à vontade, simplesmente parados, ou contentes em estar vindo na igreja, ou em receber pouco de Jesus. Nós precisamos nos desesperar e buscar dele, que ele seja o Senhor da nossa vida, que ele seja o nosso Cristo, que a vida dele reine na nossa vida. Paulo diz: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É preciso que a vida de Cristo entre em nós, para que nós possamos viver a vida que Cristo viveu, para que nós podemos caminhar como Cristo caminhou. É necessário, nós queremos que Ele seja o Deus vivo da nossa vida, que Ele seja, nós precisamos entender que Ele é o Filho do Deus vivo, e que esse Deus vivo viva na nossa vida. Não apenas viva na natureza, viva na vida do irmão. Nós ouvimos testemunho aqui, ali, lá no pastor da igreja tal, lá na televisão não sei da onde. Não, nós precisamos ver os sinais. Mas os sinais não são simplesmente sinais para sermos sinais. Os sinais são sinais para levarmos eu e você aos pés da cruz. Porque senão também não vale muita coisa. A Bíblia nos alerta acerca dos falsos profetas, e uma das coisas que ela nos fala é que eles farão sinais. Por isso, se esses sinais não nos levam a Cristo, a sermos discípulos de Cristo, não nos serve tanto assim. Mas é necessário nós querermos ver os milagres, querermos ver sinais, e que esses sinais nos transformem em homens e mulheres cheios do poder de Deus, para anunciar o Evangelho desse Cristo que nos resgatou, para anunciar o Evangelho e o amor desse Cristo que esteve na terra e pagou um preço por nós.